Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Pedro Aragão. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Diz assim: O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Vamos orar. Pai, nos ajude neste momento. Estamos aqui e precisamos ouvir tua voz. Além de precisarmos, Senhor, estamos aqui porque queremos ouvir tua voz. Vem falar conosco nesta noite, através da tua palavra, pelo teu Espírito que está aqui presente. Fala ao nosso coração, fala a cada um, conforme a necessidade de cada um e a tua vontade e propósito para a vida de cada um. Fala por revelação, meu Senhor, como aprover a ti. Usa os teus dons, seja visão, inspiração, revelação, o que te aprover fazer. Faze-o, meu Senhor, porque nós precisamos de Ti e do Teu agir na nossa vida. Ajuda-nos, pois, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No versículo 12 diz assim: Na manhã seguinte, depois que Deus falou com Saul, e usando Samuel, aí diz assim: Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel saiu para procurar Saul e soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Agora, deixa eu lembrar uma coisa, porque às vezes a gente lê um texto esquecendo dos textos que ficaram para trás. Vocês se lembram no dia que Deus escolheu, aliás, depois do Senhor ter ungido Saul como rei, ter escolhido Saul para ser rei, dias depois, o povo de Israel perguntou: e aí, cadê o nosso rei?
Aí Samuel ficou no meio do povo procurando Saul. Cadê Saul? Cadê Saul? E ninguém encontrava Saul. E aí Samuel teve que perguntar para o Senhor onde é que ele está. E diz a palavra do Senhor que Saul estava escondido no meio do povo, no meio da bagagem, se eu não estou enganado. Ele estava escondido, ele estava com medo de aparecer. Presta atenção, tá bem? Com medo de aparecer. Ele se escondeu literalmente, irmãos. Ele se escondeu, ele se abaixou, ele fez assim, porque ele não queria chamar atenção sobre si. Por que ele se abaixou? Porque a palavra de Deus diz que Saul era um homem muito alto. A pessoa mais alta da nação, a pessoa mais alta dos israelitas, diz a Bíblia, que batia no ombro dele. O mais alto batia no ombro dele. Ou seja, ele tinha um quê? Uns 30 centímetros no menos, né? No mínimo, né? Do ombro para a cabeça, acima da pessoa mais alta. Ele era mais alto, 35 centímetros, da pessoa mais alta de toda a nação. Como é que esse cara some, mesmo que seja no meio de uma multidão? Não dá para esconder um homem desse, a não ser que ele se esconda. Então, literalmente, ele se abaixou mesmo. Ele ficou assim, ele desceu para ninguém ver. Agora, sabe o que eu acho interessante? Esse homem tímido, que se esconde nesse momento, não quer chamar atenção sobre si, não quer ser notado, percebido ou visto. Dias depois, não é na verdade dias depois, eu não lembro agora a cronologia, mas não sei se foi meses ou talvez um ano depois, que também não foi muito tempo. Aqui diz a palavra de Deus, ele começa a ter vitórias, conquistas, e dias depois, esse homem faz na entrada da cidade uma estátua para si, para que todos o vejam. Vocês conseguem perceber a mudança? Espera aí, é a mesma pessoa que se escondeu e agora que fez assim, ó. Sou grande. E vocês precisam me ver e me notar. O homem que começou dizendo assim, não me vejam. Eu não quero que ninguém me note, que ninguém me veja. Pouco tempo depois ele está dizendo, vejam quem sou eu, e faz uma estátua enorme de si mesmo na entrada da cidade. O que leva alguém a sair desse ponto para esse outro ponto? Uma palavrinha. Essa palavra pode até ter outras derivações ou conexões com outras. Mas aqui trata-se de orgulho. Você conhece essa palavra? Você conhece isso? Orgulho. Você entendeu? Podemos conectar outras palavras a essa. Vaidade. E aí vai. Mas, meus amados, olha bem. Eu quero que você aqui analise a vida de Saul, veja a vida de Saul, mas eu quero que você esteja considerando, ponderando, analisando sua própria vida. Tem uma música que Deus me perdoe, sabe? Às vezes eu tenho medo, eu fico dizendo, Senhor me perdoa se eu estou julgando mal, se eu estou tendo uma atitude errada para com os meus irmãos. Mas, sabe, você escuta assim, umas músicas do tipo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Será que é isso mesmo? Porque, irmãos, hoje eu vejo tanto Saul por aí. João Batista, que a palavra de Deus diz que dos nascidos de mulher não houve um maior do que João. João Batista, o grande João Batista, disse assim, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista, o grande, olhou para Jesus se aproximando,
pedindo a ele que o batizasse, e ele disse: eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim? E antes disso ele disse: olha, está vindo um, do qual eu não sou digno sequer de lhe desamarrar as sandálias. Não sou digno sequer de tirar a chinela dos pés dele. Esse que Jesus, o próprio Jesus declara que foi o maior homem da humanidade. Interessante, não foi Davi, não foi Salomão, não foi José, João Batista. Um cara que vivia no deserto, vestia roupa que até na época era esquisita. Tu imagina o cara andar com a roupa de pelo de camelo amarrada aqui na cintura, e comia gafanhoto e mel silvestre. Se bem que até agora ninguém sabe que gafanhoto é esse, se era uma planta ou se era um gafanhoto mesmo. Se bem que havia um gafanhoto naquela região que era comestível, era um gafanhoto grandão. Eu imagino aquele bichinho verde assim, escorrendo, você mordendo ele escorrendo na boca, misturado com mel. Era esse cara estranho, João Batista. Mas Jesus disse sobre ele: não houve nascido de mulher nenhum maior do que João Batista. Aí João Batista se abaixa para Jesus passar. Saul, basta Jesus botar a mão na cabeça dele, um óleozinho, e ele já incha. E você? E você? Sabe, irmãos, eu acho que hoje, em primeiro lugar, nós precisamos parar com essa... Vou usar uma palavra meio louca aqui, estou inventando, viu? Não existe não. Nós temos que parar com essa saudomia. Essa finalização domia significa, tem a ver com mania. Irmãos, para onde a gente se vira, irmãos? Não tem mais ninguém que tem humildade. Começando pela igreja. Os pastores disputam lugar na igreja. Queridos, um padrão nas igrejas é você ver aqui como é que chamam, hein? Vocês que sabem dessas coisas. Tribuna. Aí tem aquela cadeira bem grande do pastor presidente. A Paulo não gosta desse negócio de pastor presidente. Alguns irmãos às vezes me chamam de pastor presidente. Eu disse: irmão, peraí, né? O Israel, quando ele tinha assim uns 3, 4 anos, ele foi numa locadora acolá, que eles sempre adoraram carro bonito, carro de corrida. Aí eles foram olhar carros importados ali, coisa de 500 mil, 600 mil reais. Aí o Israel, pequenininho ainda, mal sabia falar. Aí ele chegou lá, nessa época estava na diretoria regional e eu era o presidente da diretoria, né? Aí tinha um rapaz que ia pegá-los na escola, aí parou lá com eles na concessionária, foi olhar os carros, e eles olhando aqueles carros. Aí o cara disse: para que tu quer olhar esses carros? Ninguém tem condição de comprar um carro desse, não. Aí o Israel disse: papai tem, sim. Aí o Daniel olhou para ele: como assim? Aí ele disse: o papai é presidente. Pastor presidente. E nada, é a mesma coisa. Irmãos, nós temos uma geração de seguidores de Saul. E nós não podemos fazer parte disso. Não podemos fazer parte disso. Hoje, meus queridos, nós estamos vivendo uma realidade que não é mais espiritual nas igrejas. Nós estamos vivendo uma realidade artística. A gente chega na maioria das igrejas, aí chega um irmão, eu já fico chocado com esse negócio. Agora nós vamos dar oportunidade ao irmão fulano de tal. Essa palavra oportunidade só me lembra da derivada oportunismo ou oportunista. Parece assim, que estão disputando, agora é minha vez, não é tua. Se eu tiver chance, eu entro. Para que isso, irmãos?
Ministério não é a coisa que você entra, é uma coisa que Deus lhe bota. Quando Deus lhe botar, querido, continua sabendo que tu é pó. Tu é um emissário de Deus, profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mas não és Deus. E as pessoas não conseguem entender isso. Aí nós estamos vendo aí essas distorções, essas contorções estranhas dentro da igreja do Senhor. Então, olha, não sejam Saul, não. Porque Jesus disse assim, olha, quando você for num banquete, não escolhe o melhor lugar, não. Senta lá no último lugar. E espera que alguém te convide, se for o caso, para tu sentar num lugarzinho melhor. Mas não procura as melhores posições, não. Jesus ensinou, olha, quem for o último vai ser o primeiro. Mas quem quiser ser primeiro, vai ser o último. Vai ser o último. O reino de Deus é o oposto desse reino. O Senhor disse, olha, mas no meu reino é diferente. No meu reino é diferente. Vocês têm que procurar ser servos dos outros. O mais importante no meu reino é quem se torna servo, não é quem quer ser senhor. Então, irmãos, parem com isso. Principalmente os líderes. Líderes. E uma coisa tão feia, que assim, brigam por coisinha tão pequena, que às vezes se torna ridículo. Brigar por coisa grande, por razões de orgulho, já é feio. E brigar por coisa pequena. Não, quem vai orar sou eu. A oração final, só eu. Irmãos, eu não brigo para pregar, nem na minha igreja, nem em outras igrejas, e em outras igrejas. Irmãos, tem um mundo inteiro para pregar. Só o que tem é meio de rua para pregar. Por que os pregadores têm que estar brigando? Coisa esquisita, irmãos. Isso é da carne, é do diabo. É de Saul, não é de Deus. Agora, vamos continuar, vamos. Diz a palavra de Deus, versículo 12. Princípios. Saul saiu do Carmelo, certo? E foi, no versículo 12, pode observar, ele saiu do Carmelo e foi para a cidade de Gilgal. Agora, uma coisa importantíssima que vocês não encontram essas informações na Bíblia. Você teria que procurar outros fundamentos. Sabe o que significa na Bíblia a palavra Carmelo? A cidade de onde Saul saiu para ir para Gilgal. Carmelo significa jardim. Porque é numa planície, é um lugar lindíssimo, belíssimo. É tanto que o nome ficou jardim no original. Carmelo significa jardim. E Gilgal significa lugar de julgamento, ou lugar de lei. Ali os hebreus pararam, quando estavam ainda na peregrinação do deserto, receberam várias leis. Então ali Gilgal é lugar de lei. Ali era o principal lugar onde se faziam os rituais da época. Era na cidade de Gilgal. Então, mas presta atenção à lição. Saul sai do jardim e vai para o lugar da lei. Agora, jardim, eu quero levar agora sua mente, transportar sua mente para Gênesis. Jardim na Bíblia, jardim lá em Gênesis, é lugar de íntima comunhão com Deus. Se lembram? Que Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. Todo mundo confunde, que acha que o jardim do Éden e o Éden é a mesma coisa. Não, o Éden era uma região, e nessa região Deus fez um lugar especial onde colocou o homem e a mulher. O início da sua criação. Esse lugar especial, diferenciado, se chamava de jardim. Por isso que diz, o jardim do Éden. Mas o Carmelo é também chamado de jardim. Então, jardim é lugar de beleza,
de paz, de comunhão com Deus, de tranquilidade, de meditação, de intimidade, de introspecção, de análise. Então, o jardim, na sua história, a palavra jardim significa aquele lugar de paz. Paz com você, paz com Deus, paz de espírito. Quando você está agitado dentro de casa, aí você quer esfriar a cabeça, vou lá para o jardim. Se a sua casa puder ter um jardim, porque hoje está difícil, né? Aí tem lá um banquinho, você senta e você fica lá no jardim. Aparece um passarinho para cantar, que está difícil, porque hoje você tenta ir para o jardim ouvir um passarinho, você escuta tudo que é forró. Aí os coitados dos passarinhos já fugiram, né? Então a gente não tem mais esses privilégios. Mas quem vive um contexto mais rural, não tão urbano, neuroticamente urbano como é a cidade de Fortaleza, ainda consegue um pouco. E principalmente se você acordar de madrugada. De madrugada você acorda, os passarinhos estão tudo cantando. Aí você relaxa, dá aquela paz, né? O jardim significa isso. E o Gilgal ali é lugar de religiosidade. Enquanto que Carmelo é lugar de intimidade, de comunhão, o Gilgal é lugar de religiosidade, ritual. Mata o carneiro, derrama sangue, para agradar a Deus. E todo aquele ritual é o lugar de religiosidade. Onde é que nós queremos chegar? Irmão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tua vida é no jardim? É no Carmelo ou é no Gilgal? Tu és um adorador ou um legalista? Formal. Bonito por fora. Tipo fariseu, saduceu, paletó e gravata, estola sacerdotal, cerimônia, sacrifício, ritual. Mas quando se tira essa capa bela e procura tua essência, tu por dentro. Há um livro escrito maravilhoso que eu aconselharia você a ler sobre isso, essa diferença entre forma e essência. É um livro que diz assim: quem é você quando ninguém está olhando? Porque, irmãos, olha, eu vou te dizer uma coisa, quando vocês entram aqui nessa igreja, eu fico orgulhoso. Sabe? Eu disse, rapaz, que trabalho maravilhoso eu estou fazendo na vida daquele irmão. Aquele irmão é uma bênção. Ele é lindo. Até o andar, ele não anda mais como incrédulo, ele anda como crente. Assim, quase arrebatado, meio. Ele nem está mais na terra e está quase no céu, assim, ele flutua. Irmãos, vocês são lindos aqui. Mas se a gente olhar você em casa, você fora da igreja, você lá por onde você anda, quem é você? O que a gente vai ver, o que a gente vai pensar? Quem é você? Hein? É interessante que os Saús da vida, eles perdem a conexão com o Carmelo e eles passam a viver no Gilgal. Ali eu mato o animal para agradar a Deus, ali eu sacrifico, ali eu faço aquilo que não posso, eu faço qualquer coisa, eu até mato para agradar a Deus. Mas eles não sabem mais viver no jardim, na presença de Deus. Ele tem mais intimidade com os carneiros da vida que ele sacrifica para agradar a Deus do que o Deus para quem ele deveria dar o carneiro. Sabe o que está falando aqui? Que a gente tem que sair da legalidade e voltar para a intimidade, para o jardim com Deus. Você tem que voltar para a intimidade. Porque, irmãos, por incrível que pareça, a gente vai aprendendo a arte da religião, as técnicas da religião, os parâmetros, os trâmites da religião. E quando a gente olha, a gente não sabe mais andar no jardim com Deus.
a gente não sabe mais orar. A gente não sabe mais falar com Deus. Orar a gente sabe. A gente sabe orar, a gente sabe rezar. Ó amantíssimo Deus glorioso, altíssimo Senhor. Mas você não tem mais aquela simplicidade. Sabe, você começa a fazer aquela oração que Jesus condenou, que o cara chega, fica em pé e diz: ó Deus, te dou graças, porque eu não sou como este fariseu. Eu jejum, aliás, esse publicano. Eu jejum, eu oro, ou seja, eu cumpro toda a lei. E aí Jesus disse que enquanto isso, aquele publicano estava no chão, humilhado, chorando e dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou um pecador. E aí Jesus me diz, quem foi para o céu? Irmãos, gente que deixa, gente que sai do jardim e esquece o jardim, não entra no céu. Porque são pessoas que vivem pela lei, pela religiosidade, que a religiosidade não deixa de ser um padrão social. A maioria das nossas religiosidades não são um seguir os padrões de Deus, mas são o seguir aquilo que a sociedade diz que é padrão de Deus. Padrão social, resumindo. Então, meu amado, não me interessa se a tua oração é bonita, se tu fala bem quando ora, se o teu português é perfeito, se a tua doutrina é perfeita, se a tua teologia é perfeita. Não me interessa se você obedece todas as leis, os trâmites, os parâmetros da religiosidade, mas você se perdeu, está fora do jardim. Quando o homem peca, Deus expulsa do jardim, tira eles do jardim. Querido, jardim é lugar de pureza, de intimidade, de comunhão, de vida pessoal, íntima com Deus. Gilgal é lugar de lei, de ritual, de religiosismo, de legalismo, de formalidade religiosa. Mas essa lei, Jesus disse, mata. Só o Espírito é que vivifica. Você ouviu uma mensagem de fé e esperança com o pastor Pedro Aragão, gravado ao vivo na Igreja de Cristo na Maraponga. Aguardamos você e sua família, domingo às 18 horas, na Avenida Benjamin Brasil 1137, Maraponga, Fortaleza, Ceará.